A arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Vou pedir pra galera aí, ó, The Voice of God Weapon. Se você quiser, bota Wired. Wired é W-I-R... Tem um filme com E-D. Com algo parecido. Wired. The Voice of God Weapon, Wired Magazine. Você vai ver uma série de artigos de 2011, 2012, 2013. Imagina como é que tá isso hoje. E eu vou explicar pra vocês o que é isso. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é o Long Range Acoustic Device, LRAD, LRAD, Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da voz de Deus, tá? A voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K. É Voice to Skull. Tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. Wired é W-I-R-E-D. O nome do artigo é The Voice of God Weapon Returns. Família, salve, salve. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma tecnologia descrita pelo nosso pastor Daniel Lopes, que é uma tecnologia que pode falar dentro da sua cabeça, tá? Algo que pode gerar vozes na sua mente, no seu interior, dentro da sua mente. Então, essa é uma das tecnologias que o anticristo vai usar no final dos tempos para dominar os homens, para controlar as populações e para controlar principalmente a religião, tá? Você que não me conhece, eu me chamo Cefas e esse é o canal Conjectura Bíblica. Esse canal aqui nós avaliamos esses cortes de podcast a fundo e nós usamos algumas conjecturas com a Bíblia, tá? Eu sou cristão e gosto de conjecturar esses assuntos, é muito interessante isso. Então falaremos hoje sobre uma tecnologia que gera vozes na sua mente, tá? Sabe aqueles filmes que a gente já via quando era pequeno nos anos 80, que as pessoas falavam que ouviam vozes na mente, que faziam ela fazer coisas e tal? É mais ou menos isso, tá? É uma tecnologia já existente desde 2007, que tem uma patente do exército americano sobre isso, e essa tecnologia pode gerar vozes frequenciais na sua mente. Inclusive eu acho que hoje em 2025 isso está tão evoluído que não gera somente vozes, isso pode gerar até sentimentos, ou seja, pode fazer com que uma pessoa faça coisas, né, que controladas por outras pessoas. Então, o quão terrível é essa tecnologia, tá? Então, a gente vai estar vendo hoje nesse vídeo. Eu gostaria que vocês estivessem atentos agora. Vamos lá? Vamos lá, então, né? Que o vídeo promete. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? Aí esse aí, ó. Aí que começa a brincadeira. Eu não me lembro só a data. Se você puder subir dar uma procuradinha na data pra mim. Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu, ela escreveu uma série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouviu falar nesse site não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo, tá? Pra quem não conhece. Wired Magazine não tem em português, mas Gizmodo tem Gizmodo Brasil, tá? Se você quer saber de onde eu tiro essas maluquices que eu tô falando, muitas vêm da Wired Magazine. Fica ligado que lá. Eu me amarro em ler aquilo ali e ver o que tá rolando, tá? Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos. Eles já tinham essa tecnologia. Você veja que em 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns. Volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões, tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o
o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Agora, fala pra mim que em sã consciência, se você comentasse isso com alguma pessoa que não tem entendimento, não estuda, não lê, não tem conhecimento, as pessoas não iam te tirar de louco. Isso é fundamentado, irmãos, na ciência, isso é uma tecnologia. Então, olha o quão evoluído estão as tecnologias de hoje. Então, se você tem dúvida, ele passou o site onde você pode pesquisar. Existem artigos na internet sobre essa tecnologia. E aqueles ignorantes que não entendem que isso é real, procura informações, se informem. Então eu gosto de falar sobre isso, eu gosto desses assuntos. Mas o principal intuito desse canal é abrir os olhos das pessoas que são mais simples, que não entendem ainda o que pode ser isso, como isso pode existir, né? Alguns falam, nossa, mas Deus vai permitir algo assim. Irmão, nós temos livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. As consequências das coisas que nós fazemos aqui na Terra, iremos prestar com Deus, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, que tecnologia é essa? Vamos ouvir mais um pouquinho, que eu quero que vocês entendam o que isso pode fazer. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido, que o cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no seu osso. Vibra no osso. Então, pra você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2005, 2007... Os caras achavam que era doideira. O nego me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% de capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás, eles conseguem fazer isso à distância. Não precisa você botar a haste do óculos. E aí como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. Que os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Por isso, meus irmãos, que eu falo para você, a maior intimidade que o cristão deve ter hoje, conjecturando com a Bíblia, é você ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ser enganado por isso. A religião, hoje em dia, de falsos deuses, dessas outras culturas, é muito fácil de manipular. Por isso que as pessoas elas são distintas de conhecimento bíblico e não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não habita no mundo, o Espírito que o mundo não conhece. Porque se você tem o Espírito Santo e no final dos tempos você escuta uma voz dessa na sua cabeça dizendo que é Deus, o Espírito Santo que está em você na hora vai já negligenciar. Não sou eu que estou falando, filho. Então, a palavra diz que as ovelhas do Senhor conhecem, as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Então, por isso que é tão importante, às vezes, um vídeo desse que abra a sua mentalidade, para que você entenda que o religioso hoje vai ser facilmente manipulado. E a Bíblia fala de sinais, que o anticristo fará sinais que irão enganar até mesmo os escolhidos. Será que esse não é um desses sinais? Permitidos por Deus, é permissivo. Muito forte isso e preocupante, né? Nós precisamos ter intimidade com Deus, amém? Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí você, imagina um cara no Irã ouvindo isso.
falando, eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca. O cara vira pro soldado lá e fala, você ouviu essa parada? O cara fala, não. Aí ele vira pro outro e fala, você ouviu? O cara não. Ele vai... Só tem 2 hipóteses. Pra mim são 3 hipóteses, pra ele só tem 2. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça, eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar, foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. E aí é que tá, o mundo inteiro, menos você que é cristão e conhece a palavra de Deus. Porque você sabe que a palavra em Apocalipse se dizem que o Cristo está lá, não vá para lá. Se dizem que Jesus está lá nas montanhas, não vá até a montanha. Pois as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, meus irmãos, é algo muito mais pancada, muito mais punk do que simplesmente, vai ter o anticristo vai chegar num governo, num sistema e vai manipular. Vai ser algo que vai mexer com a sua realidade. Quem hoje em dia, em sã consciência, como Moisés ouvia a voz de Deus, como Abraão ouvia a voz de Deus do céu, quem em sã consciência que busca o Senhor, eu falo agora para cristãos, que não tem a vontade de ouvir a voz de Deus, mas não se ouve a voz de Deus se não tem intimidade, porque o Espírito já habita em nós. Se o Espírito Santo habita em você e em mim, ele já fala conosco dentro da nossa mente. Então nós precisamos ser sensitivos, ter a sensibilidade de que o Espírito de Deus que habita em mim e em você, verdadeiramente já fala com você. Porque no final dos tempos vão ser esses enganos que vão estar levando pessoas para o inferno, levando pessoas a adorar algo satânico, algo que não vem de Deus. É muito sério e profundo isso aí. E hoje são inúmeras armas que já existem, irmãos, que vocês nem imaginam que existem. Então, as pessoas que não se informam, principalmente aqui no Brasil, as pessoas precisam abrir os olhos, ler a palavra do Senhor, meditar no livro de Apocalipse, tentar entender, busca conhecimento. Vai ler a Bíblia, cristão, para que você entenda e não seja enganado, tá? Vamos terminar esse vídeo aqui, vamos ver o que ele vai falar mais. Essa arma da voz de Deus é antiga. A gente está vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso tá em meados de 2025, mano. Aquele filme... Os caras estão dentro de uma igreja e começam a se matar, todo mundo se mata. Sim, é o Kingsman. Você entendeu, irmãos? O que eu acho também? Eu acho que isso já vem de 2007, porque eu já tinha escutado isso em meados de 2020, 2021, 2019. Então, se é algo tão profundo assim, hoje... Essa tecnologia, quem nos garante que ela não pode gerar até um sentimento? E aí você vê aquele caso daquele carinha lá no metrô que eliminou uma menina do nada, muito estranho, ninguém socorreu, ninguém fez nada. Quem me garante, porque pode surgir até a hipótese de isso ser um teste dessa tecnologia. Porque, irmãos, eu posso falar algo aqui para vocês? Conscientemente. As pessoas que manipulam essas tecnologias, que estão por trás disso, elas não têm dó de ninguém, elas não têm sentimentos por ninguém, eles são egoísmos, eles são satanistas, eles levam o sistema do anticristo. Então, para testar, como que eles vão saber se essa tecnologia funciona? Testando. E como eles vão testar isso em seres humanos? Fazendo essas coisas. Então, hoje em dia, você ouvir que, eu ouvi uma voz na minha cabeça, disse para mim fazer isso. Quantos casos nós não podemos ver pelo mundo inteiro que a pessoa escutou uma voz, ela foi lá e fez tal coisa, tal atrocidade, foi induzida a fazer aquilo. Então, às vezes, nós não temos também que descartar uma hipótese dessa, que pode ter acontecido algo assim, entendeu? Então, aí fica algo bem claro para a gente entender como funciona a mente dessas pessoas que manipulam o sistema. O sistema não é nosso amigo. O sistema, ele não quer que você cresça, ele não quer que você viva bem, ele quer controlar a todo custo. Então, como eu disse, são feitos testes para essas armas. E será que esse acontecimento no metrô, nos Estados Unidos, que levou à condenação de um homem que, obviamente, cometeu algo terrível, uma atrocidade ali com uma pessoa, mas teve a primeira palavra que esse cara falou foi que ele ouviu vozes.
Uma voz dentro da cabeça dele, que já tinha colocado um chip neural nele, falou para ele fazer isso, induziu ele a fazer isso. Quem nos garante que essa tecnologia hoje não pode gerar sentimentos, controle, autocontrole do sistema nervoso humano? Nós não sabemos, irmãos. Por isso que você precisa vigiar, você precisa buscar mais o Senhor, você precisa ler a palavra do Senhor, amém? Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir, eu peço para que você se inscreva aqui nesse canal, ajude-nos a propagar esses vídeos. Não é simplesmente assistir um podcast e achar que o cara é inteligente, porque muita gente fala, nossa, como o Daniel Lopes é inteligente, esse cara, eu participei de um seminário desse cara e ele é muito inteligente mesmo, mas o que ele fala aí, cabe a nós estudarmos, cabe a nós cristãos buscarmos conhecimento, para não sermos enganados por isso, amém, irmãos? Nós vivemos numa geração depressiva, numa geração que passa por diversos traumas emocionais hoje em dia. Será que às vezes não pode ter sido uma frequência dessa jogada em cima de uma cidade? Eu já vou mais além, tá? Jogada em cima de um continente inteiro, irmãos. Que ali, essas pessoas desse continente inteiro, com essa frequência, elas vão gostar da cor amarela. Elas vão gostar de tal promiscuidade. Elas vão praticar tal coisa. Quem garante que isso não pode estar sendo testado nas vidas das pessoas? São frequências de áudio, irmão. Isso aí é impossível, não é impossível para esses caras fazerem essas coisas. Então, analisai todas as coisas e retenha o que é bom. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Coloca a sua opinião, quero saber o que você acha disso, se você acha que é piração, se você acha que é real, se você já pesquisou, se você tem algum insight, alguma dica para falar, escreva nos comentários, amém? A gente vai interagindo por aqui, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, amém? Glória a Deus.